Igreja amada, a paz do Senhor, a língua, de fato, ela é um fogo em nossa boca. Como contê-la? Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: na multidão das palavras, no muito falar, não falta perturbação. Quem muito fala, muito peca. Mas aquele que modera os lábios, ele será sábio. Porque, de fato, conter a língua, silenciar, ser moderado no que fala, pensar antes de falar, saber como usar as palavras, não é tarefa fácil. Realmente é uma tarefa complicada, e aquele que consegue, aquele que sabe ser moderado no falar, ele será uma pessoa de perfeição em seus atos. Ele terá bastante frutos pacíficos, porque será sábio. Um certo mercador grego, rico, ele decidiu fazer um banquete especial, uma festa para o vilarejo de sua cidade. Então ele mandou o seu criado ir até o mercado e comprar a melhor iguaria, o melhor prato típico da região, e trazer a festa para que ele pudesse servir aos convidados. Então o criado foi, e quando o criado retorna com um prato bonito, com um pano cobrindo, e ele chega dizendo: tá aqui, meu senhor, meu amo, o que você me pediu. Quando, para surpresa do senhor, quando ele tira o pano de cima, o véu, ele vê que tem uma língua de um animal. Então ele fica surpreso e diz: eu pedi para você um prato de comida, uma coisa saborosa, uma iguaria deliciosa. Ele diz: olha, a língua é o melhor prato de comida. Por quê? Porque com a língua nós pedimos água, nós conseguimos ingerir, colocar para dentro o alimento. Com a língua nós falamos mamãe, nós falamos papai, nós abençoamos. Com a língua nós conseguimos conversar, conseguimos nos expressar. Ele disse: não, mas não pode, você está brincando comigo? Ele disse: sim, senhor. Então o patrão, o senhor daquele servo, testando a sabedoria dele, diz: olha, eu quero que você retorne ao mercado e me traga agora o pior prato, a pior iguaria. E ele retornou. Chegando no mercado, ele procurou, aí fez todo o embrulho, colocou um pano por cima, pegou o pior prato, o pior alimento, e levou até o seu senhor. Seu senhor, ainda naquela expectativa, quando tirou o véu, novamente uma língua. Ele disse: mas rapaz, de novo, você me disse que era a melhor iguaria, agora também é a pior? Sim, senhor, é a pior iguaria. Por quê? Com a língua também nós amaldiçoamos, nós separamos, nós causamos intrigas, ciúmes. Com a língua nós amaldiçoamos, nós conseguimos expressar o ódio. Então a língua, ela pode ser tanto para a bênção como para a maldição. Depende de como a usamos, meu patrão. Então o senhor daquele servo ficou maravilhado com aquela lição de vida, e é uma lição para nós. Eu tenho que ser sábio no que vou falar, porque o que eu falar pode gerar vida ou gerar morte. Em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, Tiago vai dizer assim: a língua, ela é um pequeno membro posto entre nossos membros, que ela pode causar uma tamanha destruição, um tamanho incêndio. E ele comparou a língua em nossos lábios como um pequeno fogo em um bosque que chega a causar um grandioso incêndio. Veja o que um pequeno fogo pode causar, ele disse. Ele chega a comparar a língua como o leme de um barco. O leme é um objeto pequeno, mas que consegue dominar, guiar todo um grande barco. Veja o que a língua é capaz. E ele diz assim: olha, a língua, ela é inflamada pela nossa natureza, porque temos a natureza adâmica, a natureza corrupta, temos desejos que são imorais, que são contra o padrão de Deus. A nossa língua, ela é o fogo da alma, ela expressa o que está dentro de nós. Quando Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, porque de fato com a língua eu vou expressar tudo que está dentro de mim, seja bom ou mal.
E a língua, ela pode causar uma tamanha devastação, uma tamanha destruição. Veja que ela é inflamada também pelo inferno. Se ela é inflamada pelo inferno é porque os demônios, Satanás e seus adeptos, os seus demônios, eles irão lançar mensagens na mente do homem para que o homem transforme essas mensagens em palavras. Ou seja, os demônios, eles nos conhecem, eles estão à nossa espreita, a nos observar, e eles sabem que uma palavra pode causar tamanha destruição. Então, a nossa língua, ela é inflamada, ela está pronta como uma pólvora a incendiar. E alguém vai tocar, alguém vai derramar, vai pôr fogo nessa pólvora. E os demônios, eles sabem usar termos, eles sabem usar situações para nos incitar a mencionar palavras que vão causar tamanha destruição. Nós temos que ter calma, controle naquilo que vamos falar. Existe uma coisa, uma didática psicológica, espiritual, que você poderia utilizar em seu dia a dia. Eu aprendi, e até a morte nós estamos sempre a aprender isso. Há duas perguntas que eu posso sempre me fazer antes de querer argumentar, antes de querer falar algo, e existe uma afirmação que ela tem que estar em minha consciência, ela tem que mexer comigo a todo momento. Primeira pergunta: existe necessidade de falar o que eu estou pretendendo? Eu preciso dizer isso? Olha, antes que haja uma palavra na minha língua, Deus já sabe. Seria interessante eu comunicar a Deus, eu conversar com Deus e saber se realmente é preciso falar. Há uma necessidade. A segunda coisa, a segunda pergunta que eu tenho que me fazer antes de me pronunciar: o que eu vou falar vai gerar benefício ou vai causar uma conturbação? O efeito das minhas palavras serão bons? Vai causar bondade? Ou serão negativos? Vai causar intriga? Eu preciso pensar. Todos nós erramos, todos nós falhamos em palavras e nós temos que mudar, nós temos que procurar sermos perfeitos. Tiago diz no capítulo 3 que é perfeito o que vai moderar sua língua, o que vai ser sábio no falar. Ele chega a comparar também o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, o irmão do Senhor, pastor de Jerusalém. Não o Tiago, filho de Zebedeu, nem o Tiago menor, mas aqui o escritor da carta Tiago é o irmão do Senhor Jesus, pastor de Jerusalém, o que presidiu a reunião de Atos 15. E ele está aqui numa carta muito edificante, num capítulo onde ele transmite uma doutrina poderosa, serve muito para nós hoje. Ele diz assim também que, como se põe freio na boca do cavalo, e puxando aquela corda, puxando aquele freio, o cavalo sente uma dor aqui na boca, então ele vai frear. De fato, nós precisamos ter controle em nossos lábios. Precisamos nos frear. Precisamos adquirir um comportamento perante Deus de nos frear. E a afirmação que não pode sair de nossa consciência tem que estar sempre conosco. Antes de falarmos alguma coisa, antes de nos pronunciarmos, temos que pensar nessa afirmação. São duas perguntas, como falei. Primeira pergunta, repetindo: eu preciso falar? Há necessidade de falar o que pretendo? Segunda pergunta: o que vai gerar? O que vai causar? Qual será o efeito de minhas palavras? E existe uma afirmação que é real: eu serei julgado pelo que eu falo. Eu serei salvo ou condenado pelo que eu falar. Eu vou ser justo ou injusto por minhas palavras. Minhas palavras vão definir quem eu sou. Isso é real. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago vai dizer assim: olha, seja pronto para ouvir, esteja preparado para ouvir, tardio para falar. Não se apresse no falar. Espere o momento certo. Esteja sempre a ouvir. O ser humano não quer ouvir. O ser humano quer falar
Sempre. O ser humano não quer discutir, quer argumentar. É humildade ficar calado. É humilde quem fica em silêncio, quem procura aprender mesmo que ele se considere sábio. Então você precisa aprender essa orientação espiritual. Pronto para ouvir. Está capacitado para parar e ouvir. Tardio no falar. E tardio para cirar. Eu tenho que demorar muito para ficar com raiva, para me enraivecer, para mirar. Porque, e é uma questão de lógica, uma coisa puxa a outra. É como que uma escada. Se eu parar para ouvir, se eu for prontificado em ouvir, eu saberei falar na hora certa. Eu vou ser tarde no falar. Eu vou falar palavras coerentes. E se eu sou prudente no falar, se eu vou falar na hora certa, então eu tenho uma probabilidade, há uma grande tendência de eu não mirar ou demorar a mirar caso o debate me leve a isso. Mas precisamos vigiar, precisamos ser prudentes no falar e saiba que com as tuas palavras você pode transmitir graça para quem está ouvindo. Você pode reconciliar vidas ao Senhor, ou você pode afastar. Que você seja sábio no falar e que de tua boca saia o poder de Deus. Em nome de Jesus.